Já parou para pensar num exército de tempestades marchando em formação perfeita pelo céu? Pois é, isso existe. E não é só um monte de nuvem aleatória, não. É um dos fenômenos meteorológicos mais organizados e potentes do nosso planeta. Nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar como essas linhas incríveis de tempestade nascem, como elas sobrevivem e qual o papel fundamental delas no clima do mundo todo. Olha só para essa imagem. Isso não é uma bagunça de temporais. É uma estrutura coesa. Uma linha que pode se estender por uma distância maior do que de São Paulo até Brasília, por exemplo. É a natureza se organizando numa escala monumental. Mas como é que isso é possível? Ok, vamos começar do começo. Para a gente poder entender essas linhas de tempestade, primeiro a gente precisa conhecer a família de onde elas vêm. É aqui que a história toda começa. Tudo isso faz parte de uma categoria bem maior chamada de Sistema Convectivo de Mesoscala, ou SCM para facilitar. Pensa nisso não como uma tempestade sozinha, mas como se fosse uma cidade de tempestades. Todas elas trabalhando juntas, sabe? Criando o próprio ambiente e durando muito, mas muito mais tempo do que uma nuvenzinha de chuva qualquer. E dentro dessa família enorme dos SCMs, o nosso foco hoje é a tal da linha de instabilidade. O nome já entrega, né? A característica principal dela é justamente essa formação em linha reta, é a versão militar, super organizada desses sistemas de tempestade. E a escala, nossa, é aqui que a coisa fica impressionante. A gente está falando de 100 a 1000 quilômetros de extensão. Imagina isso. É uma verdadeira muralha de tempo ruim, avançando de forma coordenada pela paisagem. Isso leva a gente para a pergunta principal. O que alimenta essa máquina? A maioria das tempestades comuns se formam e se desfaz rapidinho. Então, qual é o segredo dessas linhas para durarem tanto tempo? Como é que elas se mantêm vivas por horas e horas? A resposta está numa batalha fascinante, quase um cabo de guerra entre duas forças. De um lado, a gente tem a piscina de ar frio. É o ar gelado, pesado, que a própria tempestade produz com a chuva e empurra para frente. Do outro lado, tem o cisalhamento do vento, que é a mudança de velocidade e direção do vento com altitude lá fora. A vida dessa linha de tempestade depende do equilíbrio perfeito entre essas duas forças. Agora, pulo do gato, que a teoria RKW explica, é o seguinte: a piscina de ar frio, lá embaixo, cria uma espécie de rolo, um vórtice, que tenta empurrar a tempestade para trás. Ao mesmo tempo, o cisalhamento do vento lá em cima cria outro rolo, que faz o contrário, empurra para frente. Quando essas duas forças se anulam, a corrente de ar quente que alimenta a tempestade sobe retinha, na vertical, e isso cria um motor que se autoalimenta, gerando novas tempestades na frente da linha sem parar. O legal dessa teoria é que ela explica muito bem as tempestades que acontecem em latitudes médias, tipo na Europa ou na América do Norte. Mas e nos trópicos? O ambiente é outro, os ingredientes são diferentes. Será que essa receita funciona do mesmo jeito? E é aqui que a gente entra no coração da nossa análise de hoje, a versão tropical do fenômeno. As linhas de instabilidade nos trópicos jogam um jogo um pouco diferente, com regras adaptadas para o ambiente único delas. Agora, olha que interessante essa comparação. Nos trópicos, o cisalhamento do vento, que é um dos ingredientes-chave daquele motor que a gente falou, costuma ser mais fraco. O CAP, que é basicamente a energia disponível, o combustível da tempestade, também é menor. Até a piscina de ar frio que ela gera é mais fraca. Parece uma receita para uma tempestade bem mais ou menos, né? Mas é aí que está o paradoxo. Mesmo com ingredientes que parecem mais fracos, as linhas de instabilidade tropicais são sistemas extremamente poderosos. Elas têm uma estrutura única e super eficiente, que é perfeitamente adaptada ao lugar onde elas nascem. Então, vamos dar uma olhada por dentro dessa máquina tropical. Como é que essa combinação diferente de forças acaba moldando a aparência e o comportamento de uma linha de instabilidade perto do Equador? As observações mostram as diferenças bem marcantes. Como o cisalhamento é mais fraco, as células de tempestade conseguem crescer muito mais para cima, atingindo altitudes enormes. A piscina de ar frio mais fraca e a estrutura dos ventos também fazem com que a linha toda seja mais simétrica, mais retinha. E uma característica clássica é que a grande maioria delas marcha de leste para oeste. A vida de uma linha tropical é quase como uma peça de teatro em 3 atos. Ela começa com o estágio convectivo, uma linha de ataque fina e bem violenta. Depois ela evolui, o sistema amadurece e se alarga. E por fim, chega no estágio estratiforme, que é quando se forma aquela área gigantesca de chuva mais moderada, se estendendo por centenas de quilômetros atrás da linha principal. Tá legal. Elas são enormes, são fascinantes. Mas e daí? Por que a gente deveria se importar tanto com elas?
Qual é o impacto disso tudo no quadro geral do nosso planeta? E essa citação da pesquisa resume o ponto de forma brilhante. Ela diz algo crucial. Muitas dessas linhas de instabilidade que nascem sobre a África não morrem lá. Elas viajam para o Oceano Atlântico e se tornam a semente, o embrião, de alguns dos furacões que mais tarde podem atingir o Caribe e a América do Norte. Elas são, literalmente, o começo de tudo. E não pense que esse é um fenômeno raro, não. Esse gráfico deixa bem claro que os sistemas convectivos de mesoescala são uma peça fundamental da máquina do clima, tanto nos trópicos quanto nas latitudes médias. Eles são responsáveis por uma fatia gigantesca da chuva e do tempo severo no mundo todo. No fim das contas, entender esses exércitos de tempestades não é só um exercício de curiosidade. Eles são uma parte vital, ativa, do sistema climático da Terra. A grande questão que fica e que os cientistas estão correndo para responder é como a dinâmica delicada desses motores de tempestade vai responder a um mundo cada vez mais quente. As linhas vão ficar mais fortes, mais frequentes? A resposta para isso vai ter implicações para todos nós.